Fala pessoal, tudo bem com vocês? José Roberto do canal Automotivo Oficial. Tá gostando desse tipo de conteúdo? Então já sabe, né? Não é inscrito? Se inscreve, comenta, compartilha, siga nas redes sociais. E hoje, assunto bem importante. Estou aqui com um ilustre convidado, o Leandro, tá? Daqui a pouquinho ele já se apresenta. E vamos estar fazendo uma série de vídeos referente a arrefecimento, tá? É algo que está dando problema, eu estou visitando aí algumas oficinas, retífica, o Leandro também, e com relação a aditivo, a água, a junta, né, danos no motor. Então, a gente vai estar passando algumas informações aí bem relevantes que com certeza vai te ajudar. Então, por favor, Leandro, se apresenta aí para a turma. Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. Obrigado, Beto, pelo convite, né? A gente vive nessa correria do dia a dia, mas para os amigos e os amigos do canal, obviamente, a gente arruma um tempo. Bom, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou da MC Inteligência Automotiva e a gente já está aí na estrada um pouquinho de tempo, né, Betão? E vamos bater um papo hoje, pessoal, com relação à qualidade do litro de arrefecimento, né? Hoje nós temos aí centenas de fábricas de aditivo, cada um com a sua qualidade, tá? Com as suas peculiaridades. Temos também a condição da própria água, né? Muitos falam da água desmineralizada, mas hoje não apenas deve ser desmineralizada, como também deionizada, talvez você não sabia disso, né? Que não pode conduzir eletricidade. Exato. E vamos falar sobre água da chuva, água do ar-condicionado, água do poço, enfim, todas as águas aí que é para você, no caso, quando há diluição, né? O aditivo concentrado juntamente com a água, você ter uma solução de qualidade juntando esses dois elementos. Tá, Beto? Isso então, é muito importante. Não é só pegar ali a água da torneira, colocar e o aditivo marquinha Tabajara também. Não, o aditivo marca capeta tá muito complicado. Por quê? Pessoal, hoje o sistema de arrefecimento, né, ele é responsável ali pelo gerenciamento também. A central eletrônica colhe dados da temperatura desse líquido e a condição que ele se encontra para ter um gerenciamento eletrônico do motor de forma regular, né, Beto? Então hoje é muito importante isso. Ô, Leandro, então assim, como aditivo não é algo que parece até simples, mas não é, né? Aqueles aditivos corante de bolo, o cara chega lá, qual aditivo que vai? Pega qualquer um, é tudo igual. Isso aí é lenda, né? E temos ainda os motores aí com liga de alumínio, motores aí com altíssima tecnologia. Tivemos casos, isso fica até para um outro vídeo, referente ao Renegade, lá o trocador de calor, né? Que fura, pompas, deu aquela polêmica lá, né? Isso a gente vai falar sobre esse assunto mais à frente. Mas explica um pouquinho sobre o que acontece um aditivo de boa qualidade, a reação, um de má qualidade, nesses motores de 3 cilindros. Você sabe que a base de um bom aditivo que atenda pelo menos a norma técnica NBR 13705 prevê que o aditivo tem que ter ali, pelo menos ali 38 a 40% de monoetileno glicol. O monoetileno é o principal componente químico na estrutura química do aditivo que permite que esse líquido chegue acima de 100 graus e não ferva, que ele fique menos negativo, menos 2, menos 3 graus e não congele. Porque veja bem, os motores, principalmente de 3 cilindros, que trabalham em altas rotações, né, Beto? Eles necessitam de uma troca térmica muito eficaz e rápida. Quem proporciona isso é, obviamente, todo o conjunto de arrefecimento, ou seja, radiador, bomba d'água funcionando ok, um aditivo que trabalhe acima dessa temperatura de 100 graus, porque vamos pegar um exemplo do motor EA211, da linha Volkswagen, que utiliza 2 válvulas termostáticas. Verdade. Uma válvula termostática que controla a fluidez do líquido para o cabeçote, que é a mais fria, uma válvula termostática secundária que controla o fluxo d'água para o bloco do motor, a mais quente, no caso, que ela começa a abrir após os 95 graus, porque nós temos que ter no bloco do motor uma quantidade, um aquecimento melhor para que se tenha uma queima melhor de combustível, né, nas câmaras de combustão. Já o cabeçote não necessita de tanta temperatura, por conta disso que temos 2 válvulas termostáticas, tá? Esse é o conceito dos motores que tem 2 válvulas. Porém, Beto, a gente se depara com a situação de muitos aditivos com má qualidade, que não utilizam monoetileno glicol. Então, isso é um problema. Como nós dissemos anteriormente, você tem motores que funcionam aí, que trabalham acima de 100 graus. Então, acima de 100 graus, nós podemos ter pontos de calor, caso não utilize aí um aditivo de qualidade.
E, infelizmente, um aditivo lá, aquele de 10 pila, não vai atender esse tipo de motor. E a cada vez você vai degradando mais a parte interna do motor, você sabe disso. Sofre com junta de cabeçote, rotor de bomba d'água, que hoje é de poliamida, né? Que é de plástico, né? Você tem vários elementos ali que sofrem muito com relação à má qualidade do líquido, tá? Então, isso é um problema. Sem contar, Beto, que também não adianta você ter um aditivo de extrema qualidade e utilizar uma água ruim, quando há necessidade da mistura desses dois elementos, tá? Boa. Se você tem uma água aí, por exemplo, de torneira e misturar com um aditivo muito bom, o que acontece? Se você pega a água de torneira, nós temos um problema, porque a água de torneira ela tem cloro. E o cloro, ele se manifesta a baixas temperaturas. Por exemplo, Beto, a água ela começa a ferver a 100 graus a nível do mar, quando você coloca num ponto de calor. Já uma água com cloro, o cloro se manifesta a partir dos 25 graus. Olha que interessante. Sabe quando você vai fazer uma limpeza um pouco mais pesada, que você joga aquela água sanitária, né, no chão? Isso. Não sobe aquele cheiro que arde os olhos, o nariz? É isso aí. É o vapor do cloro que está se manifestando à temperatura ambiente. Porém, o vapor do cloro é altamente nocivo para as ligas de alumínio. Em 2 meses, Beto, é o suficiente, dependendo da quantidade de cloro que tiver naquela solução, ele acaba deteriorando tudo que é em alumínio. E nós sabemos que os motores de 2014 para cá, a liga de alumínio está sempre presente, né? Então, olha só que interessante. Quer dizer que aqueles problemas que às vezes chegam aí na oficina, os cabeçotes, trocador de calor, falando de alguns veículos aí da linha Stellantis, né? Que foi um assunto, um tema muito forte aí, Compass, Toro, Renegade. Então, assim, partindo do princípio, né, Beto? Vamos criar uma situação hipotética aqui. Aditivo, ótimo. Água, ruim. Então você tem uma solução agressiva para esse sistema de arrefecimento. E veja bem, o trocador de calor principal, que é o radiador maior, ele tem ali uma massa muito maior. Ele vai sofrer? Vai, com a degradação do alumínio, sim. Mas quem vai sofrer mais são os que têm, né, pouca matéria, que é o quê? Que é os trocadores de calor, tanto do câmbio automático, que é o do AT6, por exemplo, do AT9, né? Legal. AT6, que é da ISIN, e o AT9, que é da ZF, e também os trocadores de calor do próprio óleo do motor. Então, por conta disso que apareceram aí vários casos, né? E assim, na minha opinião técnica, né, eu acredito que foram ações externas. Por que ações externas, Beto? Muitas das vezes a gente chega no posto de gasolina e nosso amigo frentista lá, por conta de ter um conhecimento baixo, acaba indicando, posso olhar o quê? Primeira coisa que o cara pergunta pra gente quando a gente vai abastecer, posso olhar o óleo, posso olhar a água? Já começa errado. Então se ele coloca ali 300, 400 ml de uma água que é ruim, com metais pesados e tem muito cloro, você vai ter uma reação química naquela solução e muitos problemas aí adiante, né? Leandro, uma informação que o pessoal pergunta bastante com relação à água. Água de torneira, desmineralizada e até a do ar-condicionado, né? Meu bem amigo. Polêmico. Esclarece isso aí pra galera. Beto, inclusive nos meus treinamentos a gente fala bastante sobre isso, né? Veja bem, Beto, se fala muito na água desmineralizada. Claro, nós temos que ter uma água desmineralizada porque o nome já fala. Se nós tivermos uma água com excesso de minerais, ou seja, sódio, bauxita, ferro, enfim, tantos outros elementos químicos que vêm acompanhado nessa água que a gente encontra na natureza, ou enfim, em vários pontos aí, o que vai acontecer? Esses microelementos, Beto, eles começam a girar com o movimento da bomba d'água, né? E esses microelementos que são invisíveis a olho nu, eles começam a se colidir com o bloco do motor, com o cabeçote e desprender material. Por conta disso que nasce, entre aspas, aquele barrão vermelho, aquela ferrugem vermelha e tal. Olha aí, você que está com esse problema lá na oficina, já está aí algumas explicações. Por isso que acontece. Às vezes dá até a impressão que você pegou uma colher de pedreiro e colocou terra vermelha dentro do arrefecimento, no reservatório, não é mesmo? Que ele está todo cheio daquele barro e tal. Aquilo é o desprendimento das partículas metálicas do bloco do motor quando ele tem bastante ferro fundido. Porque o ferro fundido nada mais é do que um aglomerado de areia com alguns elementos químicos elevado a altas temperaturas e você derrete esse pacote de elementos e forja ali faz ali um bloco de motor no caso. Leandro, isso tem a ver também com a tal da cavitação
que dá também nos cabeçotes ali, Sim, que começa a arrancar, que isso. vira o queijo suíço. Exatamente. Ali, né? O queijo suíço, que a gente costuma falar, né? Que as retíficas pegam e adoram mexer com enche de solda e tal. Né? Plana ali. Nós temos vários tipos de cavitação, tá, Beto? Inclusive, não adianta mais você utilizar só uma água desmineralizada. Você tem que utilizar uma água também deionizada. Por quê? Além da cavitação por elementos sólidos, nós temos a cavitação por eletrólise. Que é o quê? Que é a condutividade elétrica que acontece no sistema de arrefecimento. Então esses micro-raios, digamos assim, Beto, eles vão se colidir com a parede do cabeçote do bloco e também vão promover o desprendimento de partículas daquele material, tá? Então olha só que interessante, além de nós termos um aditivo certo, um aditivo de qualidade, Sim, precisamos não só a água não ser de torneira, precisa ser uma água de boa qualidade Exatamente. também. Exatamente. Porque assim, pegando o gancho, Beto, você sabia que nos laboratórios, quando eles vão fazer diluição de fluidos corporais, tem que ser utilizada uma água pura, que não tenha minerais e que não carregue eletricidade, senão esses elementos iriam alterar no resultado dos exames, entendeu? No sistema de arrefecimento é a mesma coisa. Olha tá? Então assim, como você falou da água do ar-condicionado, né? Como que funciona o ar-condicionado? Ele capta aquela umidade que tem no ambiente, né? Devolve o ar aquecido ou devolve o ar frio, dependendo do que você pretende naquele momento. E aquela umidade ela é descartada, só que tem um detalhe, Beto. Quando você capta essa água do ar-condicionado, ela está repleta de bactérias, tá? Por quê? Porque aquele filtro que tem no ar-condicionado você tem que trocar periodicamente. E às vezes o pessoal não troca nem filtro de combustível nem de ar, quanto mais do ar-condicionado. Imagina do ar. E aquela água do ar-condicionado ela está repleta de bactérias. E essas bactérias elas vão se alimentar do corante do aditivo dentro do sistema de arrefecimento, tá? E uma vez já pegou na oficina mecânica, às vezes o carro está parado lá 12 horas, o líquido está bem friozinho e as mangueiras estão todas infladas. Isso. Aquilo que acontece quando tem muitas bactérias dentro do sistema de arrefecimento e elas estão se proliferando ali dentro, comendo aquele corante do aditivo, propriamente dito, né? E gerando gases mesmo ali. E com isso você tem também um tipo de corrosão dentro do sistema. A água de ar-condicionado também ela é utilizada apenas quando você capta essa água para você poder aguar uma planta, né? Que existem algumas bactérias que para esse tipo de aplicação é bom. Ou fazer lavar alguma coisa, enfim. Pro motor não. Pro motor não. Para sistema de arrefecimento, jamais. Surgem também as dúvidas de água de chuva, né, Beto? A água de chuva, apesar dela passar por um processo aí de evaporação e a quantidade de elementos sólidos ficar retidas, né, ali no recipiente, mas ela tem muita eletricidade, tá? Porque ela sobe, né? Então, quando ela é devolvida em forma de chuva, altamente condutiva. E com isso nós temos a oxidação aí por eletrólise, entendeu? Então, e como escolher, Leandro, uma água de boa qualidade? Uma água de boa qualidade, Beto, eu costumo dizer assim, tem muita gente aí vendendo água de baixa qualidade. Um frasco, Beto, para você ter ideia, um frasco para água desmineralizada, um frasco de boa qualidade, ele custa mais de R$1,50. Tá? Então veja bem, nós temos o frasco, nós temos a tampa, nós temos muitas vezes o selo e também os rótulos, né, dianteiro e traseiro do frasco. E, poxa, tem gente que vende água fala que é desmineralizada por R$1,50, R$2. Como é que pode? Então, complicado. Uma água de qualidade, você tem que, poxa, ela é captada, não faz sentido o cara montar uma fábrica de água desmineralizada e deionizada e pegar na torneira, né? Não, porque seria mais caro o molho do que o peixe. Exato. Então ele vai furar um poço artesiano, que o custo é elevadíssimo. Você vai ter que ter os filtros lá, as luzes, lá que tem as luzes ultravioleta, que é para matar qualquer tipo de patógeno. Quando essa água passa pelo aquele cano, né, para poder ir para os filtros. Você tem os 2 filtros, que também é muito caro para você tirar os elementos sólidos, né? Como o sódio, o fósforo, a bauxita, enfim, os elementos que tem naquela água, e depois você tem que tirar a eletricidade dessa água fazendo um processo químico, né, para você poder retirar. Olha que trabalheira que é, né, uma osmose reversa poder tirar, no caso, a eletricidade da água. E aí o pessoal vem e com o preço da água R$2, R$2,50.
É meio complicado, então, né? Tem várias marcas de boa qualidade, lugar de procedência, comprar com nota, evitar de comprar na porta ali da oficina, alguém que está vendendo. Né? Quiser fazer um teste, né, Beto? Dá para fazer. Você pode verificar ali na hora que você está conduzindo, assim que você fez todo o sistema de arrefecimento, colocou aditivo, colocou água, verifica. Aliás, antes de você fazer isso para não perder o líquido, né, ter risco de perda, vai num balde. Quando você for fazer a adição da água desmineralizada e deionizada junto ao aditivo ele concentrado, faz num balde primeiro, mexe, espera uns 10 minutos, porque quando o aditivo é de qualidade, Beto, ele gera microbolhas, né? Porque o monoetileno, ele gera microbolhas ali, então você espera essas microbolhas subirem, se saírem daquele líquido, e aí você mede com o multímetro mesmo, faz o aterramento ali, mede a condutividade para ver se está havendo naquela solução. Porque já pensou, você pega, por exemplo, um motor EA888 segunda geração, que tem termostato eletrônico, que abre por demanda, e a eletrônica embarcada é muito grande nesses motores. Não só. Vai dar problema. Né? Vai dar muito problema, e aí você bota em risco a sua mão de obra aí. Olha aí, às vezes você está com um carro com problema de injeção eletrônica. É só a solução. E é uma água que está sistema de arrefecimento com problema. Exatamente. Olha só, pessoal, falando aqui mais uma parte sobre o sistema de arrefecimento, olha só que interessante. A gente precisa diferenciar bem o que é causa e consequência, né? É importante, né, o reparador sempre ser ali bem criterioso, não simplesmente, queimou a junta do cabeçote. Mas por que queimou a junta do cabeçote? Tem que saber a causa raiz. O fusível queimou, não adianta só colocar outro fusível, pode ter uma sobrecarga no sistema. Claro. O motor fundiu, tem que saber por que o motor fundiu, senão pode fundir de novo, né? Tem que saber o que está acontecendo, é óleo errado, é isso, é aquilo, né? Isso acontece em várias situações que às vezes as pessoas deixam de lado, né? A questão de causa, né? O que está causando, e a solução, beleza, você vai fazer ali aquele reparo, mas tem que saber a causa raiz. Claro. Né? E aí no arrefecimento, quando a gente tem lá um carro que para na rua, que superaquece, que estoura a mangueira, que trinca alguma parte lá do motor, é um selo que vaza, claro, uma mangueira que explode, mangueira que estoura, uma junta do cabeçote que queima, um cabeçote que ficou todo corroído, igual você estava falando aí. Então, tudo isso pode ter a ver com um produto de má qualidade, uma desinformação, né? Porque tem a questão, o dono do carro, às vezes, a gente estava falando aqui que o frentista, às vezes ele vem ali com a água normal para completar ali da torneira, mas o dono do carro também, muitas vezes, nós mesmos, né? Eu já fiz isso também, quem nunca, né? Eu já quebrei canto de pastilha, eu já arranquei válvula termostática também, né? Mas depois a gente percebe que está errado e tal, e vamos fazer a coisa certa, tá? Então, abra sua mente, né? Pensa que a manutenção do carro, eles costumam falar assim, o carro ficou ali 2, 3 anos, nunca deu problema. Depois que eu troquei a junta do cabeçote... Aí já não dura mais, então o retífica não presta, a junta do cabeçote não tem qualidade, o aditivo não é bom, isso e aquilo. Muitas vezes tem a ver com essa sequência de situações que é feita no motor, que aí vem desde produtos de boa qualidade, aí vem o aperto de um parafuso, a limpeza da rosca, se o parafuso é o certo, se deu o aperto correto, olha só a planicidade do bloco, a planicidade, a rugosidade. Então, olha a série de situações que precisa ser realizado com ali de forma correta, né, com sabedoria, com os equipamentos corretos, para que tenha a mesma durabilidade de quando era novo. Sim, mas para somar tudo isso é difícil. Por isso que é comum as pessoas falarem, Leandro, que o meu carro ele ficou bom até da primeira manutenção que eu tive que mexer, arrancar cabeçote, alguma coisa. Depois nunca mais ficou bom. E isso pode ter a ver, né, Leandro? Claro, com certeza, Beto. E uma outra situação também, né? Não vai adiantar muito você tomar essa responsabilidade, meu amigo reparador, tá? Porque se lá tem um cabeçote que nunca viu aditivo na vida, já está num ponto crítico, e você fazer uma limpeza e não apresentar isso aí, falar, olha, pro dono do carro, você tem aqui um risco, porque eu vou utilizar um aditivo de qualidade e ele vai fazer a função dele. Aliás, uma das 4 funções que o aditivo faz. Uma delas é manter a temperatura controlada, seja em temperaturas extremas abaixo de 0 ou extremas a mais de 100 graus. E o que acontece? Um aditivo de boa qualidade, ele vai ter um pacote de antioxidantes que ele vai eliminar a ferrugem, né, Beto? Legal. E aí,
Dependendo da condição que tiver o motor, o cabeçote, o bloco, vai vazar água até pelo documento do carro, né? Então, se nunca o cara utilizou e tal, um aditivo, nós temos que ter, sempre estar ali. Eu falo nosso que a gente também vem na reparação, né, Beto? Então, já passamos por isso muitas vezes. Então, né, a gente usa da nossa experiência para poder estar passando para os parceiros, para os amigos, que isso aí também oferece um risco, mas esse risco ele tem que ser calculado, obviamente, e repassado para o cliente, né, Beto? Porque às vezes, pô, você troca tudo certinho lá, putz, já começa a vazar pelo selo do bloco do motor lá no Palio Fire, lá em cima do volante do motor, que acontece muito, na linha GM, nos cabeçotes. Então tem que tomar bastante cuidado, avaliar como que está a situação daquele produto, daquele motor, ou daquele bloco, ou daquele cabeçote, para ver se, obviamente, não tem ali um excesso de oxidação que está sendo um paliativo até, né, e você vai querer fazer a coisa correta e aí começa a vazar por onde oferecer a menor resistência se tiver oxidação. Tem que fazer. Tem que fazer, não tem jeito. Da forma correta, vai ter que fazer. Vai ter que trocar vai ser mais caro. Vai ser mais caro, mas tem que fazer. É igual o óleo de câmbio, né? O pessoal costuma falar, nunca trocou óleo de câmbio, então não troca. Deixa moer, deixa estragar. Não. Tem que fazer. tem que fazer. Tem que fazer da forma correta, mas tem que fazer. Ô, Leandro, e agora um assunto que o pessoal tem perguntado bastante, comenta no canal. Tem polêmica rolando aí, muito questão de óleo, né? Principalmente porque tem a ver com os veículos, muitos aí com correia banhada em óleo. Claro. O pessoal acredita que óleo é só pegar ali pela viscosidade, é o 530, é o 020, é isso, aquilo. E aí, engraçado, tem veículos que está dando problema, tem veículos que não está dando problema. A gente vai comentar daqui a pouquinho alguns detalhes. Mas o que você fala com relação à troca térmica também, né? Porque o óleo também é responsável por isso. Sim. E aí um óleo errado também pode prejudicar tudo. Beto, voltando a falar dos motores de 3 cilindros aí que tem a correia dentada imersa ao óleo, né? O sistema de arrefecimento, Beto, a troca térmica do motor, o responsável não é apenas o sistema de arrefecimento, né? O sistema de arrefecimento é responsável por apenas 30% da troca térmica de um motor. Os outros 30% nós temos aí o lubrificante correto, né? Entrando aí na situação aí principalmente dos motores com liga de alumínio e correia dentada imersa ao óleo. E os outros 40%, Beto, é ventilação forçada e a movimentação do veículo em velocidade de cruzeiro, né? E assim, existem algumas lendas, né? Se pode dizer assim, lenda urbana, né? Que o pessoal fala que o motor do meu carro fez 100 mil quilômetros, agora eu vou colocar um óleo mais grosso. Não. Quer dizer que os furos da lubrificação vão aumentar? Não. Isso é perigosíssimo, né, Beto? Exato. Isso é muito complicado. A gente traz um exemplo aqui, ó, para vocês verem. Nós temos aqui. Isso aqui é um densímetro, né, Beto? Isso aqui é para a gente poder verificar ali a densidade do lubrificante. Nós temos aqui o óleo correto para a família que utiliza motores de 3 cilindros, que é um 0,20 aí, dependendo da montadora. Nós temos um 530 também, dependendo da montadora. Esses dois primeiros aqui são lubrificantes específicos para aqueles motores que utilizam correia dentada imersa ao óleo. Os outros são aqueles camaradas nossos lá, 1040, 2040 e 2050. Vocês vão verificar a velocidade que a esfera se movimenta dentro de cada fluido desse e tiram suas próprias conclusões, tá? Olha só. Olha a velocidade, dá para ver as esferas. Caramba, que legal. Aqui no óleo bem fininho, a esfera já chegou ao fundo. Em segundo lugar, os 530. E os outros estão ali, ó. Tá parecendo eu dia de domingo, Beto, depois da ressaca. Lento, bem lento. Segunda-feira também. Justo. Então, peraí. Olha que interessante. Isso quer dizer que tem a ver também com aqueles barulhinhos que às vezes fazem de manhã na partida frio. Claro. Um óleo errado, então, com a viscosidade errada, já causa também aquele barulho tucho, desgaste no comando, nas partes altas. Na parte interna dos tuchos, tá? E hoje nós temos que entender que os roletes dos balancinhos também são, aliás, são tudo roletados, são tuchos hidráulicos. Olha a diferença, Beto. Lembra dos motores GM? O tucho era desse tamanho assim? Isso. E hoje você pega um motorzinho, por exemplo, aí, que é desse tamanhozinho, muito pequeno. Os VHC da vida. Muito pequeno. E outra coisa, né? Você perde na lubricidade do motor. As 3 situações, Beto, quando você utiliza um óleo errado. Tá? Você perde na lubricidade, que tem um tempo ali para poder subir do cárter até o cabeçote, esse lubrificante, tá? Segundo,
quanto maior a viscosidade desse fluido, desse óleo lubrificante, ele vai demorar mais, Beto, para poder percorrer todo o sistema. E com isso levar a troca térmica, tá? Passar na região dos cilindros e levar toda aquela temperatura, né, para o cárter para ele poder fazer essa troca térmica ou para o trocador de calor. E o principal, o mesmo pacote de elementos químicos que tem no óleo 020, que é um baita de um lubrificante, não tem no 1040, gente. Então você vai danificar a correia dentada. Por quê? Porque ela também é feita de aramida, né, Beto? Você é especialista em correia e sincronismo, você sabe disso. E a aramida, ela precisa de uma estrutura, né, ali de lubrificação para ela poder manter as suas características. Se você utiliza outro lubrificante, meu amigo, você está procurando chifre na cabeça de cavalo. Você vai ter problema. Agora, detalhe, né? Tem muitos motores aí que trabalham com correia banhada em óleo, que temos situações, que nem o Leandro está falando aqui, tem a viscosidade, usar o óleo certo, correto, que a montadora homologou, testou, aprovou. E tem aquela questão, de novo, que a pessoa às vezes quer economizar ou até por desconhecimento de informação, vai fazer uma troca de óleo e aí, de novo, tá, pessoal, nada contra a questão do frentista, tá? Só que precisa-se ter certeza, checar no manual qual é o óleo correto, porque às vezes vai pelo preço, né, ou pela marca e pode estar usando o óleo errado para o seu veículo. Isso não é só questão de uma troca de óleo no posto, não. Pode ser qualquer troca de óleo, pode ser em uma oficina mecânica, pode ser a pessoa ir em uma autopeça e comprar o óleo. Então, procura o óleo recomendado com todas as especificações para o seu veículo. Olha só que interessante, pessoal. A questão dos motores 3 cilindros, por que a gente está batendo bastante nessa tecla? Porque tem alguns motores que estão se falando bastante na internet, que está acontecendo a quebra, a manutenção, ali mesmo sendo feito corretamente, do óleo correto, o pessoal fala, então, é o motor com correia banhada em óleo que não presta. Eu trabalhei por muitos 11 anos em uma multinacional que fornece aí correias para montadoras, né? E fizemos as análises, os testes, inclusive foi para a Alemanha. E quando eu estive na Alemanha também, eu acompanhei os testes lá, os resultados, e não tem a ver com o óleo naquele caso, tá? Correias que estavam usando o óleo correto. Então tem uma soma de fatores, inclusive a ver com combustível, porque você fala, o óleo eu estou indo na concessionária, estou trocando, estou pondo o óleo certo. Ah, mas e o combustível? Não, o combustível é bom. Mas como é que você sabe? Porque se deu partida, pegou, o carro não falha, não quer dizer que o combustível é bom. Série de fatores, né? E aí tem a questão ainda do sistema de injeção eletrônica. Foi descoberto em análise de óleo feitos em motores que quebrou a correia que tinha contaminação de combustível nesse óleo. Então pode ser um sistema de arrefecimento com problema e aí prejudica a injeção eletrônica. Pode ser diretamente a injeção eletrônica, por exemplo, um bico injetor, uma pressão alta, uma pressão gotejando, errada ali, um bico gotejando, né? Injeção direta e tal. Vem uma série, carbonização, é uma série de fatores, tá? Um fiozinho que quebrou, um sensor que danificou e a pessoa não viu, troquei um sensor de temperatura por um sensor errado. Sim, justamente. E aí causou um mapa, um diagnóstico errado pelo módulo e aquele injeta mais combustível que foi a mais já contaminou o óleo. Acabou. E aí já degrada a correia. Então é uma soma de fatores. O óleo é um dos fatores. E aí vem aquela questão, né, Leandro, que o pessoal fala, a correia banhada em óleo não presta, essa tecnologia. Eu discordo, né, e provo para vocês, tá? Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, tá? Porque olha só, é fácil falar, o Ford Ka, a correia banhada em óleo tá dando pau. O Onix, correia banhada em óleo, tá dando pau. Mas não é todos. Então, peraí, tem coisa errada, né? Porque se fosse a tecnologia que não funcionasse, todos os carros iam dar problema. E lembra que os carros são testados, os motores são testados antes. E aí o cala-boca, né, da Peugeot, que falaram aí que o Peugeot também é isso, que o Peugeot não presta, né, isso e aquilo. Peugeot 208 com correia banhada em óleo.
Procurem retíficas em oficinas, se vocês vão encontrar igual tem Ford de Cargo. Aí vão falar, ai, os mimimi, né? Ai, mas é porque não vende nada de Peugeot. Levanta os números de venda de Peugeot 208. Mas tem muito. É muito. Com esse motor PureTech? Mas tem um monte. Muito. Um monte. E eu comecei a rodar em retíficas e oficinas. E você praticamente não encontra, tá? Salvo exceções, às vezes deu um problema lá num arrefecimento, alguma coisa, mas por quebrar a correia banhada de óleo, pesquisem até na internet, né? Eu não tenho visto. Igual tem GM, igual tem A Ford, né? A Ford, né? Então, dá para entender que a tecnologia, sim, funciona. Agora, você tem que procurar usar o óleo correto, você tem que procurar combustível de boa qualidade. Claro. E, logicamente, também não ser um cupim, né? Diga, correr para trocar, sei lá, com 80, com 100 mil, a pessoa quer 200. rodar 200, 300. Beleza, pessoal? Então, mais alguma coisa relacionado aos motores com correia banhada em óleo, Leandro? Olha, é exatamente o que você falou, Beto. Nós temos que ter a consciência de tá fazendo uma aplicação de produto de extrema qualidade, que você sabe também que tem um ponto aí de situação de falsificação, né, de produtos que é muito complexo, né? Você tem que ter certeza, tiver com dúvida, liga na fábrica. Liga na fábrica do que produz a correia, que eles têm toda a rastreabilidade do produto para você não ter problema, né? E obviamente, batendo na mesma tecla, não estamos aqui para condenar o nosso amigo frentista, não é isso. Que às vezes, voltamos a repetir, né, Beto? Por falta ali de informação, até mesmo ele tem que atingir a meta dele e tal. Chega para ele e fala, olha, você quer colocar um óleo aí e tal, mas o óleo desse tá aqui no manual, eu quero esse. Tranquilo? Para você não ter esse tipo de problema. Pode trocar, né? Até na tua casa, porque, se quiser. A tecnologia, Beto, é muito boa, tá? As correias são preparadas para isso. Exato. Tá? Então você não tem maiores problemas. Não adianta colocar a culpa no veículo, no motor do veículo, né? Sendo que você não tem uma tratativa com aquilo que foi homologado pela montadora, né? Bom, pessoal, então era isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, não é inscrito, se inscreve, comenta, compartilha, já vai deixando seu like ou seu dislike também, falem bem ou falem mal, mas falem mal, falem bem, fala da gente. Dá essa força pra gente, pessoal. Dá uma moralzinha aí, manda para aquele colega seu que fica ali só pondo da marba o aditivo barato, o óleo barato, tudo, que fala que vela é álcool, que gasolina é tudo igual, que arranca a válvula termostática, que quebra canto de pastilha, depois vai ter mais assuntos sobre isso aí, vai ter muito mais. Tá bom, pessoal? Grande abraço, até a próxima. Até a próxima, tchau, meus amigos. Obrigado, Eliano. Obrigado, tchau, eu que agradeço.